A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 23, versículo 10, que diz: Mas ele sabe o caminho por onde ando. Se me colocasse à prova, sairia como o ouro. Nós estamos diante de mais um capítulo, diante da palavra do Senhor, onde nesse capítulo de número 23, Jó lhe responde às acusações de seus amigos. Especificamente, ele faz que no capítulo anterior tinha questionado, feito várias perguntas. Ele expressa profunda angústia pelo aparente silêncio e ausência de Deus, mas culmina em uma declaração de fé, a mais famosa da Bíblia, que é o nosso devocional, no versículo 10, demonstrando que a confiança de que seu sofrimento é um refinamento. Muitas pessoas não conseguem ver um sofrimento como algo que o Senhor está fazendo, refinando, nos preparando, nos moldando para algo que vai muito além daquilo que nós imaginamos. E Jó, ele vai entender que ele estava sendo refinado, como ouro no fogo, ele estava sendo refinado. Quando nós lemos do versículo 1 ao versículo 9, nós vamos ver a agonia do silêncio e o desejo de justiça. Muitas das vezes nós choramos, pedimos, falamos, e muitas das vezes há um silêncio. O Senhor está em silêncio. E quando Jó ele fala, a partir do versículo de número 1 ao 9, ele diz: Então Jó respondeu: Até hoje a minha queixa é cheia de amargura. O peso da mão dele é maior que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo e pudesse chegar ao seu tribunal. Exporia minha causa diante dele e encheria a boca de argumentos. Aprenderia com as palavras de sua resposta e entenderia o que me dissesse. Acaso iria ele disputar comigo na grandeza do meu poder? Não, ele me daria ouvidos. Ali o correto pleitearia com ele, e eu seria absorvido para sempre por meu juiz. Vou adiante, ele não está ali. Volto-me para trás, não encontro. Procuro à esquerda, onde ele age, mas não o vejo. Viro para a direita e não enxergo. O Jó está dizendo aqui que ele olha, faz uma visão panorâmica, 360 graus, e ele não vê Deus. Ele passando por tudo, por toda a situação, ele não enxerga. Já ele sente o peso de sua dor. E ele está desejando aqui desesperadamente encontrar Deus para apresentar sua defesa pessoal. Ele procura por todas as direções, na frente, atrás, na esquerda, na direita, mas não consegue ver. Mas mesmo assim, vamos ver que Jó, ele sabe que Deus conhece os seus passos. Ele acredita que se pudesse ir ao tribunal de Deus, o Criador não o condenaria, pois ele foi íntegro e não abandonou os mandamentos divinos. Isso não é questão de ser orgulhoso, de ser uma pessoa que, quando nós falamos que precisamos ter a certeza da nossa salvação, é porque nós entregamos, confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e passamos a viver para o reino do Senhor. E passamos a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E não é, talvez vezes, errado a pessoa falar com segurança e com a certeza de que se o Senhor hoje for se julgar como Jó aqui, ele procura o Senhor, ele diz que se ele pudesse ir ao tribunal de Deus, o Criador não condenaria, por ele ter sido íntegro e não ter abandonado
né, os mandamentos divinos. Então, assim é com aqueles que servem ao Senhor. Nós devemos crer que não é enfermidade, não é a provação, a dificuldade que se levanta, né? Isso não quer dizer que a pessoa está em pecado, está longe de Deus. Nós podemos estar longe e podemos passar por dificuldade, perto de Deus, servindo ao Senhor e passar por dificuldade. Mas isso, o Jó está dizendo aqui que o Senhor poderia, ele iria ir até esse tribunal, né? Ele sabia que Deus jamais o abandonaria, não o abandonou, porque ele não abandonou os mandamentos do Senhor. Então, que você também possa, né, estar próximo de Deus e não abandonar os mandamentos, não abandonar as instruções que o Senhor ele tem dado por intermédio do seu Espírito Santo, na revelação da palavra, né, que tem sido ministrada pelo seu pastor, pelo seu líder, que você possa ficar firmado para ter a certeza de que se Jesus voltasse hoje, né, você estaria com ele. Essa é uma certeza, é algo que nós precisamos estar a cada dia. Se há necessidade de conserto, precisamos nos consertar. Se há uma necessidade de voltar ao aprisco do Senhor, devemos retornar ao aprisco do Senhor, para que possamos ter certeza de que a qualquer momento, quando nós nos apresentarmos diante do tribunal do Senhor, ali, né, nós seremos julgados, mas seremos, né, já foi absorvido todos os nossos pecados, porque Cristo ele levou sobre si as nossas dores. No versículo 10 em diante, nós vamos ver a confirmação do propósito de Deus, quando ele diz, e o versículo 10 é o nosso texto devocional, que diz: mas ele sabe o caminho por onde ando. Se me colocasse à prova, sairia como ouro. Os meus pés se mantiveram nas suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Então, Jó está dizendo aqui que ele se manteve íntegro. Se manteve íntegro, ele poderia ter se purificado ali no fogo, né, que ele sairia realmente purificado, sairia limpo. Né? Ele está dizendo que os pés deles, né, mantiveram nas pisadas do Senhor, né? No caminho do Senhor. Ele guardou o caminho do Senhor e não se desviou dele. Quantos hoje têm se desviado dos caminhos do Senhor? Quantos hoje não estão se mantendo as suas pisadas, seus passos, seguindo ao Senhor? Ele diz no versículo 12: nunca me afastei do preceito dos seus lábios, escondi no peito as palavras da sua boca. Ele está dizendo: eu guardei no meu coração a palavra para não pecar contra ti, igual Davi disse. Ele guardou tudo, escondeu essas palavras. Mas no versículo 13 ele diz: mas ele já resolveu. Quem então pode desviá-lo? Ele fará o que quiser, pois cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essa ainda tem consigo. Por isso, perturbo-me diante dele. Quando penso nisso, sinto medo dele. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso me perturbou, pois não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Né? Então, nesses versículos, nós vamos ver, principalmente no versículo 10, que Jó ele faz essa declaração mais marcante. Mas ele sabe o meu caminho, provado ele sairá como ouro. Né? Ele reconhece que está passando por uma provação, mas tem a convicção de que a sua fé sairá purificada, como ouro após o fogo. Então Jó ele termina o capítulo afirmando que obedeceu aos caminhos de Deus e valorizou os seus mandamentos, mais do que o próprio alimento, mas ainda sente temor diante da sabedoria e do desígnio misterioso do Todo-Poderoso. Então que você também possa compreender e estar certo, né? Ter confiança no propósito de Deus, ter confiança que em tudo, meio, seja qual for a dificuldade, o Senhor ele está no comando, ele está observando, mesmo em silêncio. Ele diz: ele sabe o meu caminho, provado ele sairá como ouro. Então que você possa ser refinado como ouro no fogo, após o fogo. Ele
purificado, tira toda e qualquer sujeira, tudo que não é, né, ouro, tudo que não é verdadeiro, tudo que não é puro, né, quando é purificado pelo fogo, aquilo sai ali, com certeza vai sair valorizado, vai sair, né, algo realmente purificado. Então, que nós sejamos, devemos nos deixar ser purificado pelo fogo, para que tudo que não provém do Senhor seja queimado, seja destruído, e nós venhamos ser aperfeiçoados para o reino do Senhor Jesus. Então, que nesse dia, se eu fico com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus vale mais e mais o teu coração.